Bahia embarcou ontem para enfrentar a Portuguesa pela Sul-Americana. Hoje a gente vai ver como foi no saguão do aeroporto. Um voo que pode levar de São Paulo para a América do Sul. Tá, um passo de cada vez, é verdade. Mas o pensamento do time do Bahia é voltar da capital paulista e do duelo contra a Portuguesa com um bom resultado, para carimbar em casa, na semana que vem, a vaga para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Dá para conciliar com o Campeonato Brasileiro. Vamos estar lutando, até porque é um torneio que tem uma premiação grande, tem uma visibilidade muito boa. E vai estar colocando o nome do Bahia aí internacionalmente. Para essa partida, o time vai com mudanças. 3 titulares no jogo contra o Santos foram poupados. Os volantes Fael e Helder e o meia Marquinhos Gabriel. Além deles, não viajaram o zagueiro Rafael Donato, o atacante Souza, gripado, e nem William Barbio, que não pode atuar na primeira fase da competição internacional. A equipe quer apagar os maus resultados do Brasileirão. 3 derrotas e 1 empate nos últimos 4 jogos, e sem marcar um gol sequer. O retrospecto de Bahia e Portuguesa é equilibrado. São 11 vitórias da Lusa contra 10 do Tricolor e 6 empates em 27 jogos disputados. Pela Copa Sul-Americana, o Bahia só atuou no ano passado. Perdeu as 2 partidas jogadas contra o São Paulo, ambas por 2-0, no estádio de Pituaçu e no Morumbi. A gente quer voltar a vencer porque a gente gostou do gosto da vitória, a gente gostou de ter a torcida do nosso lado, de o estádio estar cheio e do torcedor do Bahia na rua estar feliz. O torcedor gosta principalmente, hein, Lombra, de estar numa boa fase, de ver o time bem. Não gosta de sofrer, não. Já não basta o que aconteceu no primeiro semestre. Gente, Bahia e Portuguesa hoje, 3 titulares ficaram. Como é que o técnico Cristóvão Borges vai fazer para garantir essa vitória? Ele não deixou claro qual vai ser o time, né? Ele não trabalhou o time, trabalhou, mas a imprensa não viu, não foi divulgado qual vai ser o time. Mas só do Feijão ter uma nova oportunidade no lugar de Fael, para mim é um ganho imenso no meio de campo do Bahia. O Fael é um jogador que boa parte da torcida gosta, mas para mim ele não rende, ele atrapalha. Ele é um jogador que chega atrasado na cobertura, comete faltas bobas, né? Não tem uma qualidade no passe. E já o Feijão é um jogador que marca muito mais do que o Fael e se posiciona à frente da zaga. Ele não recua para ser um terceiro zagueiro como o Fael. Então, o Feijão consegue diminuir o espaço do meio de campo do Bahia, do adversário do Bahia. Então, não tem tanto espaço na intermediária como tem com o Fael. Então, para mim, já é um ganho muito grande o Feijão ter essa oportunidade. Se render o que vinha rendendo, eu acho que o Cristóvão tem que usar a mesma coerência que ele usou para tirar o Feijão e colocar o Fael. O Feijão fez bons jogos, cumpriu uma suspensão, o Fael voltou, fez um bom jogo contra o Flamengo e foi mantido. Então, acho que se o Feijão jogar hoje, o Cristóvão deve usar novamente esse critério, porque o Feijão é melhor do que o Fael. A única coisa que o Fael tem de melhor do que o Feijão é a experiência, e isso só o tempo vai dar, e não é o suficiente para mim para ele ser titular. Sobre esse jogo, eu acho, dependendo da escalação que o Cristóvão vai utilizar, ele poderia aproveitar que a Portuguesa, que é um time que está lá embaixo no Campeonato Brasileiro, não vem tendo boas atuações, para tentar uma mudança de esquema tático. O Bahia realmente ficou um time previsível. Verdade. Os adversários, é só chegar, marcar a intermediária do Bahia, fazer pressão na intermediária do Bahia, que matou o time do Bahia. Não tem recurso, não tem saída pelas laterais, os volantes não vão à frente. O Fael e o Rafael Miranda, e quando vão, não conseguem produzir absolutamente nada. Então, seria importante que ele usasse uma variação tática nesse jogo, sem quebrar muito o padrão de jogo do time. Daquele com 3 volantes, ele poderia testar ali alguém para fazer a função do Rafael Miranda, alguém com mais qualidade no passe, que chegue mais à frente. A gente sabe que não tem muitas opções, mas ele poderia testar novamente o Talisca ali, que eu não acredito muito, mas ele tem que ver uma nova cara para o time, dentro do esquema de jogo que existe hoje, porque senão o Bahia vai ser um time fácil a ser batido, porque não tem recurso técnico para poder fazer algo diferente com os adversários do Campeonato Brasileiro. Concordo 100% com o Feijão. Agora, quando você citou a questão da alteração do sistema tático, contra o Santos, no primeiro tempo, ele tentou fazer uma modificação, centralizando um pouco mais o Marquinhos, para jogar em alguns momentos como um quarto homem de meio de campo, o Alisson e Fernandão avançados. Agora, quando você citou a questão do Talisca, que o Talisca talvez não possa fazer essa função. Eu acho que Talisca não pode fazer a função que ele tem desempenhado. Talisca nunca na divisão de base do Bahia foi um meia aberto pelo lado ou foi um atacante de beirada, jamais. Perfeito.
Talisca era um segundo volante na divisão de base do Bahia. Não, ele chegou a época Como era uma divisão de base que tinha muito volante de qualidade, ele foi empurrado para o terceiro homem e virou quarto homem no final da transição, já para o período do Júnior. Talisca chegou a jogar até de centroavante em alguns jogos. Ele, na reta final da base, o Bahia jogava no 4-2-3-1 e Talisca era o meia pela direita. Era Talisca pela direita, Fábio e o Paulinho centralizados e o Ítalo Melo pela esquerda, encostando, se aproximando mais do ataque. Mas não dessa maneira como ele joga hoje. Exatamente. Ele jogava pela direita. Então, por isso que eu penso que ele pode fazer essa função. Mas tem tanto tempo que ele não faz e quando ele foi tentar fazer, ele não deu a dinâmica. Ele realmente é um jogador que tem muita qualidade técnica, tem o talento, mas parece ter preguiça, né? Não consegue usar isso de maneira produtiva para a equipe e acaba sendo um desperdício, porque tecnicamente ele é o melhor jogador do meio de campo do Bahia, até mais do que o Helder. Só que em produção não é, ele não consegue render. E ainda mais fora de posição como ele está jogando. Não pode ser previsível. Um jogador de futebol, o treinador, a obrigação do treinador é essa. Você não pode deixar o time ficar previsível. Então, se você coloca Talisca, ele fica ali parado do lado direito, fica fácil de marcar. Qualquer jogador, não é só Talisca, não. Marquinhos, às vezes Marquinhos entra ou fica preso do lado esquerdo ou preso do lado direito. A mesma coisa com o Alisson. Gente, existe uma movimentação. Você tem que estar mudando de posicionamento a todo momento para dificultar as ações do adversário, para você deixar o adversário sem saber o que fazer, qual jogador que vai cair por ali. Ora, se você fica parado, fica previsível, fica muito mais fácil de marcar. O ano passado, o Bahia jogou 4 vezes contra a Portuguesa, inclusive 2 partidas lá, ganhou uma lá pela Copa do Brasil, empatou a outra. Então o Bahia tem, nos últimos anos, um retrospecto muito bom com a Portuguesa. O que eu acho sobre o time de hoje é o seguinte, vale para o Vitória e vale para o Bahia. Se o Demerson não vem jogando, aliás, eu estou até estranhando o porquê do Demerson estar viajando. Se era o Rafael Donato, que era o zagueiro titular, passou a ser reserva, agora nem mais na reserva. O Demerson tem muito tempo sem jogar. Me jogou pelo Campeonato do Nordeste, se eu não me engano, a última partida do Demerson. Não, ele jogou no Brasileiro. Já chegou a jogar no Brasileiro. Jogou contra o Criciúma. Então, isso, na estreia, vejam só. Então, o jogador vai no banco de reservas hoje. Tite não vai poder jogar domingo. Se vai ser o Demerson titular, tem que entrar para jogar hoje. Tem que dar o ritmo de jogo ao cara que vai jogar ali com o Lucas Fonseca. A mesma coisa que eu falei para o Vitória do Renier. Então vale para o Bahia também. A situação do Feijão, eu acho também, o Feijão é um bom jogador. O técnico pode colocar, já falei sobre isso aqui, a mobilidade. É aquela coisa do futebol de hoje em dia, quem tem preparo físico tem a vantagem. O Rafael Miranda é um jogador que corre o tempo inteiro. Então o treinador vê muito isso. Que é o jogador que está ali marcando, está na direita, o Rafael Miranda não tem que correr, ele tem que jogar futebol. Gente. Mas é isso. Atletismo é outra modalidade esportiva. O treinador de futebol que é isso. O cara que marque, que corra, que Mas ataque. ele não marca, ele não roubou uma bola no Campeonato Brasileiro. Eu também, por mim, ele não roubou uma bola, ele não no último jogo, ele apareceu livre na área, foi dominar a bola. Que parecia Marcelo Santana jogando no ataque no Baba na imprensa. Mas empolga o treinador porque está correndo o tempo todo, aparece nas jogadas e futebol eu não vejo. Uma característica que eu acho engraçado até no torcedor do Bahia, eu estava na Fonte Nova nas últimas partidas, o Bahia tem 4 partidas que não marca um gol. Aí há uma crítica muito forte aos laterais do Bahia. O Raul menos agora, o Raul está se firmando por qualidade. Precisa mais chegar na linha de fundo e cruzar. Ele joga bem, um bom jogador. E o Madison por falhas defensivas em 2 jogos, contra o Atlético Paranaense e contra o Corinthians. O time do Bahia não ataca, esses laterais não sobem. Torcedor. O Bahia tem 6 jogadores que se posicionam na frente dos laterais. Aí o Bahia tem 4 jogos que não faz gol. A culpa é do lateral? Do lateral. Não é. Como é que é a culpa é do lateral? Fernandão, depois da pausa para a Copa das Confederações, aconteceu o que com o Fernandão? Fernandão não finaliza, não participa das partidas. Mas é trabalho tático. Por quê, Marcelo? Olha como é que você falou. Tem 6 homens na linha de bola, na frente dos laterais. Exato. Qual é o trabalho do treinador? Antes de concluir isso aqui que eu vou falar, ontem eu não sei se o Cristóvão fez o trabalho tático. Muita gente disse que ele chegou mais cedo e fez um trabalho tático lá. Eu não vi. E isso não vem acontecendo. Ora, se você vai para o jogo, aí o treinador diz assim, mas a gente não tem tempo. A gente joga na quarta e volta a jogar domingo. Você tem que achar o tempo. Se você vai treinar o rachão na sexta, se você vai colocar aqueles 3 times que ele coloca, ou 4 times, entre si ali na marcação, ora, tem tempo para fazer um trabalho tático de posicionamento com o time que vai jogar. Então você tem que fazer isso. Então a questão dos laterais é simples. O lateral vai avançar, vai chegar na linha de fundo e você vai pegar um dos 15 volantes que estão jogando e vai colocar ali na posição do lateral. É simples, gente. Libera o lateral para jogar, para ir ao ataque e pega um dos 15 volantes e coloca ali na cobertura. Simples. Agora tem Parece que uma trabalhar. coisa, sai treinador, vem treinador e esse karma desse meio de campo congestionado de volante no Bahia. O Cristóvão até uma oportunidade, Juliano. Desculpa. Não Ele usou, falou, né? eu não gosto quando vocês reclamam do 3 volantes. Cristóvão, você pode jogar com 10 volantes. Eu não tenho problema algum.
Agora você jogue com volantes que sejam armadores, tem uma característica diferente. Perfeito. Você coloca Rafael Miranda, na partida de hoje provavelmente Rafael Miranda e o Dionis. Mesma característica, 2 jogadores que se escondem da partida. Nunca você vai votar em Rafael Miranda e Dionis melhor em campo nem pior em campo. Porque eles não aparecem, então você se esquece na hora da votação. Com a diferença, o Dionis pode de repente pintar lá e fazer um golzinho. Ele chega mais. O Rafael Miranda você não vai ver fazer gol nunca. Você tem que estimular uma característica tem uma provável diferente. escalação do Bahia. E Rafael Miranda é primeiro volante e tá jogando mais à frente. Ele não é o jogador para fazer aquela função. E ele falou bem isso aqui quando ele chegou. Eu sou o primeiro volante. Vamos dar uma olhadinha nessa possível escalação do Bahia para hoje à noite. A prancheta com Lomba no gol. Na lateral direita, Madison e Raul, a dupla de zaga Lucas Fonseca e Tite, aí o meio de campo teria Feijão, Rafael Miranda, Dionis, na frente Talisca, o Alisson e Fernandão. Será que é esse o time, gente? Por exemplo, o Feijão, ele tem uma característica de marcação, o Éder citou, uma característica de combate. Ele tenta roubar a bola do adversário. Rafael Miranda e Dionis, mesma característica, vai fazer o que os dois em campo? Algum chega bem na área? Algum finaliza de fora da área? Algum tem características de roubar muitas bolas durante a partida? Então são 2 características iguais. Algum dos dois se aproxima dos zagueiros para dar início às jogadas ofensivas do Bahia? Também não. Então você tem 2 jogadores que vão fazer a mesma coisa, pouco, em campo. O Helder, que joga uma partida boa e 50 mais ou menos e 300 ruins, quando ele está nessa uma boa, ele faz a diferença. Aí, viu? Não, o Helder, quando ele está na partida boa, ele faz a diferença. É isso que eu digo sempre, que quando o Helder está bem, o Bahia rende, o Bahia evolui, porque agora, ele o problema dá é o Helder velocidade. O problema é ele estar bem, é verdade. Ele já gastou a cota dele de agosto no início do mês e agora só em setembro. Como faltam 10 dias para mudar o mês, ele vai voltar a render daqui a pouco. E a diferença do Bahia para o Vitória, para que o torcedor entenda, é que eu acho que não vai sofrer solução de continuidade o Bahia, porque no Bahia, pelo grupo ser muito pequenininho, muita gente joga. E o Vitória não. O Vitória tem aquele time titular que a gente já sabe aqui de cor, né? O Bahia não. O Bahia você não sabe se vai jogar Helder, se vai jogar Dionis, se vai jogar Fael, Feijão, Rafael Miranda. Então, acaba sendo a mesma coisa, porque o grupo é muito parecido. Muito homogêneo. E o Cristóvão ainda disse que não quer nenhum meia, que não precisa de meia, o sistema tático dele não cabe um meia, que o futebol tem que ser assim, aquele futebol de pegada, futebol feio, e quem perde sempre é o torcedor. Eu, para hoje, no lugar de Cristóvão, eu fazia um teste, que pode ser um teste para poder pelo menos tirar qualquer dúvida sobre esse jogador. Colocaria Joel Santana? Não, colocaria o Fred Adu no lugar do Dionis. Fica até Colocaria o Fred Adu para ter uma oportunidade no lugar do Dionis, para ver. Não é tanto a característica dele que ele joga um pouco mais à frente. Mas tem que testar, tem que dar uma vez. Bota o Talisca no meio coloca e o Talisca ali. avançado. Até Então, assim, porque é a posição dele mesmo. Tem que dar uma oportunidade para esse jogador, para pelo menos o pessoal que vai nos treinos todos os dias fala, não, Fred Adu acaba com o treino. E não dá oportunidade, aí coloca, ele joga 10 minutos, depois some. Aí depois de um tempo, coloca 10 minutos, ele some. Coloca o rapaz para jogar agora, esse jogo, a Portuguesa vem com time reserva, é uma Copa Sul-Americana, não vai ter tanta pressão do Campeonato Brasileiro. Coloca o rapaz para jogar, pode surgir uma nova peça para o Bahia para a sequência do campeonato. Numa posição que é carente. Eu queria saber deles dois, porque eu não sei se eu vi jogos diferentes, porque Potita, na minha opinião, dos jogos que Potita entrou, naquela formação que ele fazia com 3 homens encostando no Fernandão ali, eu vi Potita entrar em jogos muito bem, sabe fazer um papel bom ali e que pode mudar um sistema de jogo que ele não tem nenhum jogador no banco para fazer isso. E de repente o Potista sumiu. Aí me disseram o seguinte, essa semana lá, no domingo, o Potista está treinando muito mal. Aí eu disse assim, pior é que está jogando mal, quem vem jogando mal há muito tempo. Bota o cara para jogar, pelo menos, para que o torcedor tenha a posição dele, não, realmente, o jogador não está bem. Bota o cara para jogar. Eu queria saber de vocês, como é que vocês viram o Potita naqueles primeiros 5 jogos? Não, eu concordo com você, ele fez boas partidas, aquela partida contra o Botafogo em Aracaju, ele entrou bem, ele é um jogador rápido. Na época tinha até a especulação que o Bahia poderia trazer o Neto Berola, do Atlético Mineiro, que jogou no Vitória. Eu falei, não precisa trazer o Neto Berola, porque o Potita é o Neto Berola, característica idêntica, o mesmo parecido daquele jogador que vai para cima, tem aquela habilidade meio atrapalhada e tal, mas que deu continuidade naquele esquema do Bahia de ter o jogador aberto para fazer a ultrapassagem com o lateral e encostar no centroavante. Ele foi, e também fazer a recomposição. Ele foi bem nos jogos que ele foi, depois ele se machucou e voltou treinando mal, como você está falando. Eu acho que com as poucas opções que o Bahia tem, você tem que ver o que tem em mãos. Não é o que a gente imagina, não é. Agora, é o que você tem, então você precisa utilizar. O que não dá é para ficar jogo sim, jogo não. Sai o Alisson, entra Talisca, sai Marquinhos, entra Talisca. É o que acontece no Bahia. As substituições do Bahia são essas. Então ele precisa ver, dentro do elenco, bom ou mal,
alternativas para tentar dar uma nova cara ao time, tirar essa previsibilidade que o time do Bahia tem durante os 90 minutos. Isso aí. Falando em Bahia e Portuguesa, a gente tem boas lembranças, até quando o jogo é lá em São Paulo, tem um bom número de torcedores e no ano passado uma partida que, se repetir hoje, vai ser um ótimo resultado. Replay Band para você. Olha aí, ó, foi o Dionis que arriscou de fora da área e o Souza apareceu para concluir. Bahia 1-0 diante da Portuguesa lá em São Paulo. O Bahia tem tudo para sair vitorioso. Eu acho que o Bahia vai ganhar hoje, vai ganhar fácil do time da Portuguesa. Eu não vou trocar a palavra, fácil não, mas vai ganhar assim, né, ditando o ritmo do jogo, porque o que já lemos sobre o time da Portuguesa pro jogo de hoje está quebrado, está totalmente reserva, é um time que vive um momento muito ruim também dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que em crise, tem uma certa crise na Portuguesa, acho que o Bahia vai vencer o jogo e vai vencer com autoridade hoje à noite. A grande esperança da Portuguesa para o jogo de hoje é a estreia do lateral esquerdo Magal, que estava aqui no Bahia. Para você ver como o time vem para esse jogo. Agora, apesar dos problemas da Portuguesa, ela fez uma partida, deixou o Vitória numa partida complicada aqui no Barradão. Contra o Flamengo em Brasília também foi uma partida amarrada. E na última rodada contra o Botafogo, apesar do 3-1, o primeiro tempo terminou 0-0. Agora é uma equipe semelhante à do Bahia. Ela não cria muita coisa durante a partida. Falta qualidade técnica ao elenco da Portuguesa. Então eu não vislumbro uma grande partida, não. Nesse ponto eu discordo. Eu acho que o nível técnico hoje vai ser um nível técnico ruim.